Irmãos, essa série do Alimento Diário, nós estamos tratando agora uma porção do livro de Filipenses. E na semana passada, nós vimos da questão que o encabeçamento começa pela igreja. Vocês lembram disso? Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, e para o ser o cabeça, o deu à igreja, aquele que é a plenitude, daquele que tudo enche em todas as coisas. E aí nós vimos que esse encabeçamento tem um fluxo, tem uma continuidade, que é aquele suprimento contínuo do azeite. Enquanto os irmãos passam a sua revelação para nós, suprem o azeite dourado, que é a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, que é o Espírito, e ela é distribuída para 7 lâmpadas, que queimam, e iluminam, e expressam o Senhor. E a chave para esse funcionamento, era aquele versículo de Provérbios 20:20, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Então o primeiro passo do encabeçamento é crer nos profetas de Deus, sem reserva, para receber a revelação, e praticar de acordo com os irmãos têm passado para cada um de nós. E nessa semana, nós vamos dar um segundo passo, para que esse encabeçamento ocorra. E o título da mensagem é A Terna Misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o encabeçamento da igreja, como os irmãos têm falado, vai gerar uma vida da igreja linda, deliciosa, sem conflito, sem problemas. E nessa vida da igreja maravilhosa, que os irmãos estão falando que é como se fosse Shangri-La, né? Deus faz a sua vontade, e quando Ele tem a sua vontade, Ele cumpre o seu plano em cada um de nós. Esse é o resultado do encabeçamento, irmãos. Deus feliz, o homem feliz, e uma vida da igreja maravilhosa. É isso que nós queremos ou não? Você quer isso também? Amém? E aí, irmãos, os irmãos nos ajudaram, colocando um quadro do povo de Israel no deserto, comparado com a sua igreja. Eles foram libertos do Egito por mão forte, o Senhor derrotou o faraó e os seus exércitos, abriu o mar, lembra disso? Supriu tudo que eles precisavam. De noite, uma coluna de fogo para alumiar a noite, de dia a nuvem para que não andassem no sol, e Deus habitando entre eles, e cruzaram o mar, abriu-se o mar, todos os milagres de Deus. Mas nós vimos que toda aquela geração que viu isso, não entrou na boa terra, que é o descanso de Deus. E aí, irmãos, lá em Salmo 95, vocês querem olhar comigo? Versículo 7. Ele é o nosso Deus, povo do seu pasto, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Esse dia machucou Deus, foi quando eles reclamaram que não tinha água, e Deus estava machucado aqui, olha, Ele lembrou disso. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, no versículo 9, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos, estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, e não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso magoou Deus, irmãos. A incredulidade deles, depois de terem visto todas as maravilhas de Deus. Tanto que isso é citado de novo em Hebreus 3, irmãos. Hebreus 3, se vocês quiserem olhar comigo, a partir do versículo 7. Assim, Hebreus 3, versículo 7, tá? 1, 2, 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto. Se vocês forem olhar em Êxodo 17:7 e Provérbios 23, fala que o povo contendeu com Deus, o povo brigou com Deus, houve uma contenda. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração, e disse, eles sempre erram no coração, e também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. De novo falado isso, irmãos. Então, irmãos, esse povo de Israel reclamou, murmurou. Deus abriu o mar, eles reclamaram por causa do pão. Deus derrotou Faraó com 10 pragas, derrotou o exército de Faraó, mas o povo reclamou por não ter carne. Deu saudades das panelas do Egito e ainda reclamou de sede. Será que o Deus que fez tudo aquilo não podia suprir tudo para eles? O maná que estava sendo dado já não era uma grande visão para todos eles? Mas o povo reclamava, irmãos. O povo murmurava, nunca estava bom. Deus os levando para uma boa terra de descanso e eles reclamando por causa da comida. E eles contendiam com Deus, com Moisés, com Arão. E isso ofendeu tanto a Deus que aquela geração toda teve que cair no deserto e não pôde entrar. Não entrou. Aí teve a história dos espias, lembram disso, né? Mandaram os espias, boa terra, rica, os cachos de uvas eram gigantes. Era uma terra que tinha montes, ela tinha tudo o que eles precisavam, mas eles trouxeram uma reclamação. Tudo é muito difícil, temos gigantes, nós não vamos conseguir. Aí o povo inteiro, o povo todo, murmurou contra o Senhor de novo. Esse povo pode entrar no descanso, irmãos? Será que se eles entrassem, eles iam valorizar o descanso de Deus? Então Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. A geração inteira morreu, exceto Caleb e Josué, que tiveram um espírito diferente. Tudo bem, isso é o povo de Israel. No versículo 12, ele fala, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E no 15 de novo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. O que tem a ver isso com a gente, irmãos? Hoje, irmãos, nós também estamos na vida da igreja, e ela é para nós termos ela como nosso descanso, é para ela ser hoje para nós um ambiente de felicidade, um ambiente de liberdade, um ambiente de libertação, um ambiente de paz. Mas já é, irmãos, do lado de Deus está tudo pronto, mas agora, irmãos, nós precisamos ler Hebreus 4:1, temamos portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com o povo de Israel, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. E aqui, irmãos, a gente tem a fé em oposição à incredulidade. E os irmãos nos ajudaram nessa semana, que na verdade, irmãos, nós temos tudo para ter essa vida da igreja maravilhosa. Nós temos tudo para hoje ter uma vida de descanso em Deus, mesmo com todas as provações, mesmo com todas as dificuldades. Mas sabe o que significa incredulidade hoje? Não é que nós não cremos que o Senhor pode, não é que nós não cremos que o Senhor fez, porque Ele fez, não fez? Morreu por cada um de nós, nos deu o seu Espírito, nos regenerou, nos colocou na igreja, o melhor ambiente, nos colocou junto dos irmãos, deu para nós irmãos que cuidam de nós, os cooperadores, os irmãos que falam a palavra, que nos dão uma direção para nós praticarmos. Tudo está pronto hoje. Mas sabe como é que se manifesta a incredulidade hoje, irmãos? Como que vocês acham? Contenda. Eu brigo com o irmão. O irmão faz alguma coisa e eu vou lá
conto para outra pessoa. Crítica. Por exemplo, meu esposo e eu sempre chegamos aqui com uma Coca Zero e ela com uma latinha de energético. Talvez alguém possa dizer, nossa, olha aquele casal lá, toda reunião vem com Coca-Cola e energético. Parece uma coisa inocente, certo, irmãos? Mas mostra que nosso coração está disponível para criticar. A crítica é a incredulidade. Porque se eu critico, eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa. A falta de perdão é ou não é uma incredulidade, irmãos? Eu não consigo perdoar, me ofenderam demais. Irmãos, essa vida que Deus deu para nós é uma vida que perdoa. Deus deu para nós as suas entranhas, certo? Os ternos afetos de misericórdia. Talvez nós não sejamos capazes de perdoar, mas a vida de Deus, o suprimento do que o irmão Pedro fala do esplâncnon de Cristo, pode nos ajudar a perdoar os irmãos. Ah, eu não gosto da reunião do jeito que ela é, eu nem vou mais, só vou na que eu gosto. Isso aí, irmão, sabe o que é isso, irmãos? Isso é um perverso coração de incredulidade, que nos afasta do Deus vivo. Irmãos, quanto mais nós murmurarmos contra os irmãos, contra as coisas da igreja, contra Deus, mais nós vamos dar a volta no deserto. E como o irmão Pedro disse para nós, ele não tem mais 40 anos, ele vive falando isso nas mensagens, eu não tenho como esperar mais 40 anos. Talvez a gente escute ele e não tenha essa urgência, irmãos. Mas para nós, Deus destinou o descanso. E o suprimento das entranhas, o suprimento do amor de Cristo, da compaixão de Cristo, pode nos fazer zerar todas as coisas. E isso, irmãos, torna o nosso coração vivo, pulsante, sensível para a sua palavra. Posso continuar? Tenho ainda 7 minutos, vou aproveitar. Nós, porém, que cremos, 4:3, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrando no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia. Sabe o que é certo dia? O Salmo poderia ter falado assim, não entraram no meu descanso. Parou no passado. Mas as palavras continuam, não entrarão no meu descanso, se for relacionando que é o dia de hoje, irmãos. É hoje que nós podemos não entrar no descanso da igreja. É hoje que nós podemos, com as nossas críticas, com as maledicências, com a linguagem obscena, com o olhar atravessado, com a falta de perdão, com a não disposição de pedir perdão, com a não disposição de perdoar os irmãos. Isso, irmãos, é incredulidade. Eu quero me livrar disso. Eu quero entrar nesse descanso que Deus já concluiu para nós, que Deus deu para nós por meio da morte do Senhor. Você também quer entrar? Nós queremos ter uma vida da igreja bem melhor ou não queremos? Nós precisamos avançar, irmãos, para que Deus seja o cabeça de todas as coisas na igreja e nós tenhamos a nossa vida da igreja sensacional. Não que ela não seja hoje, mas Deus tem muito mais para cada um de nós. E de novo, né? Agora eu vou falar no versículo 9. Portanto, resta um repouso para o plano de Deus, para o povo de Deus. Irmãos, a vida da igreja é o nosso ambiente, é o nosso lugar de descansarmos das fadigas, das críticas, das maledicências, das coisas que nós estamos carregando. Provavelmente algum de nós está carregando essas coisas hoje nessa reunião. Talvez você tenha alguma coisa contra mim, por exemplo, e você pode até estar certo. Mas, irmãos, quanto mais nós carregarmos essas coisas, menos nós vamos entrar no descanso de Deus, e vamos ficar andando no deserto até cair a velha geração. Nós não queremos isso, irmãos, queremos que nossa geração entre no descanso da promessa da vida que agora é, e também daqui há de vir. Eu queria fazer uma pausa, irmãos. No último versículo, 11, depois vocês podem ler mais. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso,
a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Certo, irmãos? A nossa vida é uma vida de fé, é pelo ouvir da fé, é a palavra que entra e faz caminho em nós. E também o perdão e a compaixão não vem de nós, a gente é limitado. Se a gente conseguir perdoar 7 vezes, nós máximo chegamos a Pedro, e não sei se ele conseguiu. Mas aqui, irmãos, o perdão vem do suprimento, do amor, da compaixão, das entranhas de Cristo. E isso está na igreja. O que vocês acham, irmãos, de nesse momento, para a gente poder seguir limpo, a gente pedir perdão primeiro ao Senhor, e nos livrar das críticas? Podemos fazer uma oração juntos? Vocês deixam, irmãos? Então, eu vou orar e vocês repetem, pode ser? Ó Senhor Jesus, Senhor, nós vemos o descanso, nós queremos entrar nessa vida da igreja, nós queremos ter essa vida da igreja maravilhosa. Por isso, Senhor, nos livra da incredulidade. Me perdoa se eu critico o irmão, me perdoa se eu reclamo das coisas da igreja, me perdoa se eu reclamo muito da minha vida para Ti. Me dá mais amor, me enche de compaixão, me enche de carinho, para envergonhar o Teu inimigo e honrar o Teu nome. Me perdoa, Senhor, me limpa, Senhor. Senhor, se eu fiz alguma coisa contra um irmão, mesmo que involuntariamente, dê graça para ele me perdoar. E também eu, Senhor, me dá mais graça para perdoar. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Agora sim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quem pode entrar? Jesus é o Senhor. Agora o irmão Pedro, por favor, irmão. Vai continuar, amém. Amém. Primeiro uma salva de palmas para o André. Aproveitar para dizer para vocês que nós vamos renovar um pouco. Nós queremos aperfeiçoar mais profetas. Só que nós não podemos fazer experiências nessas reuniões de domingo de manhã, que são momentos únicos, né, para nós. E nós queremos já testar alguns irmãos já mais experimentados dessa nova geração. Então, eu queria dizer para vocês, se os irmãos puderem apoiar esses irmãos, né, para manter esses irmãos sempre encorajados, para que eles possam fazer o melhor possível, né, sendo aperfeiçoados, para que a igreja tenha muitos ministros da palavra. E não como nos primeiros tempos, quando nós começamos, irmãos, não tínhamos toda essa visão que nós temos hoje, e de certa forma havia um pouco a competição, disputa para ver quem falava melhor. Irmãos, aqui não se trata de eloquência, não se trata de um bom orador, aqui se trata de quem tem realmente um coração de um encargo verdadeiro pela igreja, né, de alimentar a igreja. Irmãos, por isso nós observamos muito os irmãos que não somente vêm quando é encarregado, né? Eu fui encarregado, então eu venho para a reunião. E quando eu não sou encarregado, não venho para a reunião. Pessoas assim não têm encargo realmente pela igreja. Nós queremos que as pessoas chova canivete, faça sol, está aqui, né, cuidando dos irmãos, cuidando das reuniões. São essas pessoas que nós queremos pouco a pouco introduzir, né? Então espero que você também, né, não se surpreenda um dia se a gente convidar você para ministrar a palavra, tá? Então nós queremos, para que isso possa acontecer, nós queremos usar bem o nosso tempo de domingo de manhã. Não vamos dizer, irmãos, que nós somos assim e é difícil mudar. Irmãos, as pequenas mudanças da nossa vida vão fazer bem para nós, né? Se a gente acha que já estou
já tenho idade, tantos anos que eu vivo desse jeito, não tem mais como mudar, irmãos, então nós nunca vamos, né, ser transformados para reinar com o Senhor. Portanto, irmãos, vamos admitir que em nós há uma necessidade sempre de aperfeiçoamento e nós estamos dispostos a ser aperfeiçoados. Amém? Por exemplo, para que esse ministério da palavra aconteça de uma maneira, né, mais eficiente, precisa da pontualidade dos irmãos. Então nós vamos pedir para os irmãos fazer o possível, cada um chegar, né, se possível, 9h30 da manhã, ou antes das 9h30 da manhã. Quem tem algum serviço, chega bem antes, para nós orarmos, né, para que tudo ocorra bem nessa reunião, que é uma das nossas principais reuniões, né, da semana. Né? E também nosso entusiasmo na reunião, nossa participação, né, e nosso comprometimento nas reuniões. Isso é muito importante. Eu creio que daqui para frente a coisa pode mudar, e mudar muito, com as pequenas mudanças básicas que cada um estiver disposto a fazer. Você está disposto a mudar para o melhor? Né? Cada dia, irmãos, não importa que idade nós temos, irmãos, sempre tem alguma coisa que podemos melhorar. Sempre tem alguma coisa que podemos ser aperfeiçoados, e esse aperfeiçoamento, irmãos, vai trazer benefício para a igreja e vai trazer o reino de Deus de volta. Aleluia! Estamos muito contentes, irmãos, essa manhã, esta mensagem, principalmente esta mensagem especificamente falando, irmãos, é uma mensagem riquíssima, riquíssima. Cada dia da semana aqui tem muito que ruminar. Cada dia da semana aqui tem muito que vivenciar. Nós precisamos de ter muitas experiências. Quem sabe, essa semana representa toda a nossa vida cristã. Nós temos muita coisa a sermos, né, aprendemos a sermos aperfeiçoados. Portanto, irmãos, eu queria, logo de cara, embora esteja aqui na sexta-feira, eu já vou pedir para vocês o seguinte. Irmãos, que tal a gente não somente ler o alimento diário? Quem aqui tem facilidade de ouvir mensagem da semana? Quem ouve a mensagem da semana? Levanta a mão só para eu poder saber. Né? Nós estamos aqui à nossa disposição no portal do Instituto Vida para Todos. Só para vocês se situarem, como foram falados 2 livros separados, Romanos e Filipenses, mas que se casam, né? Talvez alguns irmãos fiquem um pouco confusos, que mensagem que é. E eu vou dizer para vocês, para facilitar, essas 4 últimas semanas desse alimento diário, do primeiro alimento diário, o Evangelho de Deus, isto é, semana 5, 6, 7 e 8. E mais as 2 primeiras do próximo volume do alimento diário, né, que vocês ainda vão receber, não sei se vão receber hoje ainda, as mensagens 1 e 2 fazem parte desse pacote de Filipenses. São 6 mensagens liberadas na conferência internacional. Tá? E no volume 3 virão outras mensagens de Filipenses, 4 mensagens de Filipenses, mas pelo menos agora essas 6 mensagens estão na sequência. Então você ouvindo, né, a semana 5, é a primeira mensagem dada em Filipenses na instância, mensagem 6 é essa nossa, 7 e 8, né? E depois a primeira semana e a segunda semana do próximo volume, tá? Estão todas as mensagens juntas, então dá para você desfrutar na sequência. E aquele que ouve a mensagem da semana vão absorver muito melhor o alimento diário. Vocês concordam comigo? Quando eu era jovem, irmãos, 20 e poucos anos, desde 20 e poucos anos já tinha esse hábito. Pegava a fita cassete, né, que é peça de museu hoje, né? Pegava a fita cassete e ouvia em casa e ouvia no carro. Né, meu carro não estava ligado nenhuma estação de rádio, não. Era fita cassete. Eu entrava, ligava o carro, a mensagem está lá falando. E eu pedia a Deus cada semana, Senhor, não deixe que essa semana, né, eu deixe de aproveitar alguma lição para crescer.
Eu quero, de um lado, aprender, conhecer mais o Senhor, conhecer mais a Bíblia, mas eu quero, Senhor, que cada item desse seja praticado na minha vida. Não quero que fique apenas como teoria, como doutrina, mas eu quero praticar cada item falado. Irmãos, isso me ajudou muito durante toda a minha juventude, né? Isso me constituiu com a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, se você puder começar a fazer, principalmente os mais jovens, tem tanta facilidade em mexer na mídia, né, social, né, vocês têm grande, porque essas mensagens é muito fácil de você acessar, tá bom? Então vamos ouvir, e a gravação está aí com ótima qualidade, né, de áudio, e nós podemos ganhar muito mais com relação às mensagens, podemos ruminar, né? Quando você ouve na conferência, é importante irmos na conferência. Inclusive, vou aproveitar para encorajar vocês todos não perderem a próxima conferência em setembro. Ninguém perca a conferência na Estância Árvore da Vida em setembro, porque aquele ambiente, aquela atmosfera, irmãos, não dá para copiar, não dá para depois transmitir, né? Em segundo lugar, e você acaba tendo muita comunhão, né, com os irmãos ali de todas as igrejas de toda a terra, tá? Mas, com relação ao conteúdo da palavra, eu acredito que ouvindo uma vez lá na estância, você não chega talvez a conseguir absorver 20 a 30% do conteúdo. Nós precisamos reouvir, nós precisamos, né, dessas mensagens, né, ouvimos cada semana e repetidas vezes, até que consigamos ruminar essa palavra. Amém? Vocês concordam comigo? E em segundo lugar, irmãos, valorize o alimento diário. Valorize, porque uma vez que você ouvido a mensagem, você vai ler, você vai ver que tem muita luz aqui, e tem muita coisa que não foi capaz de, por causa do espaço, de ser colocado aqui, mas você ouviu, você complementa aqui, tá? Então, assim, o alimento diário é um tesouro para nós, irmãos. Tem uma equipe trabalhando, né, principalmente lá na estância, noite e dia, para produzir o volume 1. E hoje continua uma equipe, irmãos, já terminaram o volume 2, já foi impresso, já estão terminando o volume 3. Realmente uma equipe, né, uma equipe que merece nossa oração, né, e agradecimento, né, eles têm feito um ótimo, excelente trabalho para nós. Então, valorize o alimento diário. Bom, irmãos, o encargo dessa semana é para mostrar, irmão, nós somos criados para receber a vida de Deus. Nós somos criados, em Gênesis 2, versículo 7, fomos criados em 3 partes. Nós somos criados primeiramente com um corpo feito do pó da terra, e Deus, Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro um fôlego de vida, um sopro de vida. Alguma coisa saiu do próprio Deus eterno, que é o sopro dele, entrou naquele boneco de barro e deu vida para aquele homem. E esse sopro que entrou se tornou o espírito do homem. E a partir de então o homem se tornou uma alma vivente, né? E o corpo ganhou vida biológica. Portanto, nós temos 3 partes: espírito, alma e corpo. Alguém vai me perguntar, para que alma? Se o sopro de Deus, né, fez o espírito do homem e o corpo de Deus, o corpo do homem foi feito por Deus do barro, do pó da terra, para que a alma? Irmãos, justamente na alma está a nossa pessoa. Na alma está a nossa personalidade. A sua identidade individual está na sua alma. E não existem, irmãos, 2 seres humanos iguais. Nós somos diferentes. Se Deus já criou, não sei quantos bilhões ou trilhões de seres humanos, irmão, não há 2 pessoas
iguais. Irmão, Deus fez cada um de nós diferente um do outro, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua alma. Portanto, irmão, não fica dizendo, puxa, por que Deus colocou essa pessoa do meu lado? Eu não aguento o jeito dele. Irmão, Deus o fez assim, né? Não, sabe por quê? Porque Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria. Através de tanta diversidade, Deus conseguir fazer um novo homem, conseguir fazer dessas pessoas tão diferentes um corpo de Cristo, fazer dessas pessoas tão diferentes, irmãos, membros da família de Deus. Não é verdade, irmãos? Nós somos tão diferentes, mas nós temos jeito de ser trabalhados ou não? Nós somos, irmãos, compare você como um instrumento musical. Vamos supor que alguém é uma flauta, outro alguém é uma guitarra, outro alguém é um tambor, outro alguém é uma bateria. Vamos supor que cada um faz um sonido, faz um som. Agora, cada um fazendo um som, se eu fizer para todas essas pessoas aqui, cada um fizer um som, vai sair um som horrível, não é? Cada um vai fazer um som e a somatória desse som vai ser terrível. Mas, irmãos, se Deus trabalhar em cada um de nós e fazer com que nós todos fôssemos afinados, trabalhados por Ele e recebamos ordem do comando do Maestro, irmãos, vai sair um som perfeito de uma orquestra sinfônica. É ou não é verdade? Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco. Se cada um de nós quiser fazer o seu som do seu jeito, irmãos, a somatória vai ser horrível, não dá nem para ouvir, vai ser até estridente. Mas se nós somos trabalhados por Deus, e Deus comandar cada um de nós, e quando Ele começar a reger essa orquestra, irmãos, imagina a quantidade de instrumentos diferentes que nós temos aqui, irmãos, vai ser uma coisa maravilhosa. Por isso a igreja é chamada, né, do livro de Efésios, de obra-prima de Deus. E nós só vamos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo, junto com todos os santos. Irmãos, é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Todavia, o homem deveria estar debaixo do dispensar de Deus, isto é, debaixo desse comando de Deus, para Deus poder trabalhar em nós, para fazer de nós essa orquestra sinfônica maravilhosa, para Ele poder reger. Só que Satanás, na forma da serpente, usou a serpente para enganar a mulher, a Eva, e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer. E no momento em que o homem desobedece a palavra de Deus, irmãos, o homem saiu fora do dispensar de Deus, da autoridade de Deus. E o homem acabou indo para o quê? A autoridade das trevas. Satanás, então, conseguiu colocar o homem debaixo do império das trevas. E com isso, irmãos, o pecado entrou no homem, e pelo pecado a morte entrou no homem. Irmãos, o nosso espírito que foi criado para receber Deus, amorteceu-se. E a nossa alma, que é a personalidade de cada um, irmãos, foi contaminada, foi corrompida. E dia após dia ela é mais e mais corrompida. Ela está sendo o quê? Pelo engano, estamos sendo deteriorados. Mas, irmãos, por isso é tão difícil hoje os seres humanos conviverem juntos. Nós somos de muito difícil relacionamento. Quando nós nos convivemos juntos, nós temos muito problema, irmãos, de julgar um ao outro. Isso o André falou muito bem, criticar um ao outro, não é isso? Eu tenho maneira diferente. Ele toma Coca Zero, não é isso? Ele tome para ele, certo? E não critique, cada um, né, faça cada coisa para si. E nós não estamos aqui, irmãos, para querer medir com as nossas réguas. Todas as pessoas têm que ser do jeito que eu penso que é. Irmãos, cada um
tem o seu Senhor. E o Senhor que vai julgar todas as coisas. Portanto, irmão, cabe a nós, irmãos, amar os nossos membros. Cabe a nós, irmãos, apoiar um ao outro. Porque todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. É ou não é? Olha a sua volta, irmãos, olha a sua volta. Que maravilha que Deus está trabalhando em tantos membros, tantas pessoas aqui. Irmãos, você tem que orar por eles. Você tem que orar e amar essas pessoas, dizendo, olha só, quando essas pessoas forem totalmente trabalhadas por Deus, que maravilha não será? E será o reino de Deus. Portanto, irmãos, vamos mudar esse conceito, né? Em lugar de agirmos ainda com ira, indignação, malícia, maledicência. Você fala mal do outro? Não. Às vezes a gente não sabe porque nossos filhos depois não querem mais seguir o caminho do Senhor. Também, se em casa a gente só critica os irmãos, só fala mal dos outros, irmãos, vamos suprir vida em casa. Orar pelos irmãos, não é isso? Falar coisa positiva e bendizendo os irmãos, bendizendo as pessoas, você vai ver a bênção que vai ser a sua casa. Amém? Então, a sua casa não seja mais uma fonte de maledicência, mas uma fonte de bênção para todas as pessoas. Então, irmãos, como mudar isso? Nós somos o quê? Depois da queda do homem, esse conjunto do espírito amortecido e a alma contaminada, e o nosso corpo, irmãos, se tornou carnal juntamente com a alma. E no nosso corpo é todo dia pensando, desculpe falar, em Colossenses 3 fala, é prostituição, é fornicação, é lascívia, sabe? Todo dia vive nesse ambiente. Graças a Deus, irmãos, isso é coisa do passado. Espero, né? Coisa do passado. Como fazer, irmãos, para nós nos libertarmos desse tipo do passado, desse viver do passado? Esse homem, irmãos, se tornou o velho homem. Eu estou tentando definir para os irmãos aqui que não sabem o que é o velho homem, o que é o novo homem, descrito nessa semana. Então, esse homem que desobedeceu a Deus, o pecado entrou nele, a morte entrou nele, e a alma dele foi deformada, deteriorada, corrompida, resultou na humanidade que nós temos hoje na nossa sociedade. É corrupção, é homicídio, né? Um querendo fazer mal para o outro, né? Na competição desleal, um querer puxar o tapete do outro. Irmãos, esse é o nosso mundo, a ganância, o egoísmo toma conta dessa sociedade. Isso se chama, irmãos, o velho homem. Velho homem. E você não está livre disso. Você, pelo fato da queda de Adão, todos nós nos tornamos esse velho homem. Mas, irmãos, Deus tem uma boa nova para você. Deus tem o Evangelho. O Evangelho significa boa nova. Deus que tem uma boa notícia, irmão, para esse homem que não tem mais esperança. Mesmo que seus pecados sejam perdoados, mas ele continua vivendo nesse velho homem. Como se libertar dessa coisa do velho homem? Irmãos, Deus fez Cristo vir aqui na terra, não só morreu por nós na cruz, uma morte vicária, substitutiva, uma morte redentora. Deus nos redimiu através do sangue precioso de Cristo. Por causa do sangue precioso de Cristo, irmãos, quando confessamos os nossos pecados, Deus tem base para nos perdoar os pecados. Amém? Senão jamais seriam perdoados os nossos pecados. Nós iríamos para a condenação eterna, para queimar no fogo eterno. Mas aleluia, nós estamos livres do fogo eterno. Porque o sangue precioso de Cristo derramado na cruz providenciou essa salvação para nós. A redenção para que fôssemos perdoados os pecados. Mas mais do que isso, irmão, Deus fez com que Cristo morresse, do seu lado saísse, quando o soldado lhe furou com uma lança, ao seu lado fluiu sangue, mas também fluiu água. Sangue é para a nossa redenção, a água representava a vida de Deus, que Deus agora é capaz de dispensar ao homem, a todo aquele que nele crê.
Você recebeu a vida de Deus? Quando você creu em Jesus, a palavra do Evangelho chegou até você, você confessou seus pecados, Deus perdoou seus pecados e você ganhou uma nova vida. Você ganhou a vida de Deus. Você é um filho de Deus. Está certo ou não? Agora, irmãos, você não precisa mais viver no velho homem, porque Deus criou com Cristo um novo homem. Como Ele criou esse novo homem? Irmãos, Ele precisou. Nós, quando falamos da morte de Cristo, sempre nós vamos diretamente para a cruz. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde o nascimento, a encarnação de Cristo, irmãos, já foi para criar um novo homem, sabia disso? Deus é Deus. Ele precisou se esvaziar para vir a ser um homem. Amém? Jesus não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Isso está em Filipenses 2. A si mesmo se esvaziou, irmãos, veio tomar a figura humana como um de nós. E ele se humilhou aqui na terra, irmãos, vivendo totalmente restringido por Deus Pai. Como homem, Jesus nunca disse uma palavra por conta dele. Ele nunca fez nenhuma vontade dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Todas as suas obras foram feitas por ordem do Pai. Ele não viveu um segundo qualquer pela vontade própria, por liberdade própria. Ele foi totalmente controlado pelo Pai. Ele teve que aprender a obediência ao Pai pelas coisas que ele sofreu. Ele aprendeu o que é ser homem. Ele viveu aqui na terra, irmãos, uma vida humana perfeita. Não pense você que ele não foi tentado nas coisas que você é tentado. Irmão, tenha certeza que em todas as coisas que você é tentado aqui na terra como homem, Jesus foi tentado. Você acredita nisso ou não? Não, peraí, isso aí acho que ele não foi tentado não. Ele foi tentado sim, com relação a todas as coisas. Só que nele não houve pecado. Ele nunca pecou. E por causa disso, irmãos, Deus Pai o aprovou como homem. Deus Pai o ressuscitou. No dia que ressuscitou, ele disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Ele se tornou filho primogênito de Deus. Porque Deus fez em Cristo, irmãos, um protótipo. Quando se produz um carro em série, primeiramente faz-se um protótipo. Jesus é esse protótipo. Deus fez um modelo, um molde, para que todos os demais homens pudessem seguir o mesmo caminho. Jesus preparou tudo para nós. Uma humanidade que nós não somos capazes de viver aqui na terra, Jesus viveu aqui na terra. Ele viveu com essa humanidade perfeita. E sabe onde está tudo isso que Jesus viveu? A humanidade perfeita, né? A obediência a Deus, a vida de Deus. Onde está tudo isso? Está no novo homem. O novo homem foi criado, é isso, né? Ó, Efésios 3. Senhor Jesus. Efésios 3, não, perdão. Efésios 4, aqui diz assim, ó. Aqui diz, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo,
se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que é a verdade em Jesus? É esse molde que ele criou para o homem. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmão, não adianta, o nosso velho homem, por mais que você tente fazer o bem, ele está se corrompendo segundo as concupiscências do engano. Você precisa trocar de velho homem para um novo homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então esse novo homem foi criado segundo Deus. Por meio de Cristo, irmãos, Deus criou um novo homem. E esse novo homem está à nossa disposição. E como você consegue entrar na esfera do novo homem? Romanos 1. Romanos 1. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmão, essa é a boa nova de Deus. Evangelho de Deus, que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu Filho. Irmãos, o Evangelho é com respeito ao Filho de Deus. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas que nós pregamos como Evangelho. O Evangelho, irmãos, é uma pessoa. É o Filho de Deus, é Cristo. Ele realizou a sua obra e o quê? Ele deixou Deus criar um novo homem, para que pudéssemos hoje viver nele. Esse é o Evangelho, irmãos. Evangelho, e foi designado, onde está? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Ele se tornou o quê? O Espírito. E nessa hora, irmãos, o Evangelho estava pronto para entrar em nós. Você sabia que um dia, quando você creu em Jesus, Jesus entrou em você? Portanto, o Evangelho de Deus entrou em você. Você tem um Evangelho vivo dentro de você. Evangelho não são versículos sobre o Evangelho. O Evangelho é essa pessoa viva que entrou em você. Está em você ou não está? E Ele levou para dentro de você esse novo homem. Você que estava escravizado para viver pelo velho homem pelo resto da vida, mas o Evangelho entrou em você, dizendo, não precisa mais viver escravizado pelo resto da vida no velho homem. Você pode viver no novo homem. Porque essa pessoa viva entrou em você. Versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, irmãos, é esse Evangelho, para a obediência por fé entre todos os santos. Irmão, essa é a palavra-chave. O novo homem, irmãos, você só consegue ter acesso e entrar nessa esfera do novo homem é pela fé. Por isso o Evangelho, irmãos, é para obediência por fé. Quando você usa a sua fé, você entra no novo homem. E você, então, entra na obediência por fé. Porque o novo homem, irmãos, nós fazemos tudo segundo o que Deus quer, não o que nós queremos. Na esfera da fé, irmãos, não fazemos da nossa própria vontade. Na esfera da fé, fazemos a vontade de Deus, como Jesus na terra fez a vontade de Deus. E nós podemos fazer igual que Jesus fez. Podemos ou não podemos? Mas é só pela fé. Se você não estiver na esfera da fé, você não consegue, porque você ainda está no velho homem. Só tem um jeito, irmãos, nós fazemos por fé
Tudo que Jesus fez aqui na terra é no novo homem. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas o Evangelho de Deus, ó Senhor Jesus, o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Por isso, irmão, nunca diga assim, eu nasci assim, eu vivi 30 e tantos anos assim, eu vou morrer assim, não. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é capaz de mudar você. Eu não é capaz de mudar você. Eu não consigo chegar cedo na reunião, nunca vou conseguir. Vai mudar você. O Evangelho é o poder de Deus. Mas eu não consigo ter comunhão com o Senhor todos os dias. O Evangelho é o poder de Deus e vai mudar você. Irmãos, tudo começa por aí. A fé é um portal que você tem que entrar assim que acordar. Assim que despertar, como é que é? Assim que se levantar. Todos abrem comigo o alimento diário. Aqui, ó, logo na terceira página. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, invoque profundamente. Ó Senhor Jesus, ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz, encorajamento. Quem não quer isso? Qual ser humano que não quer vida, alegria, paz, encorajamento? Quem não quer? Ou você prefere ruminar todos os dias os temores, medos, tristezas e pecados, ressentimentos, mágoas, angústias, síndrome do pânico, depressão? Você prefere viver assim? Então vamos jogar fora tudo que nos deprime. Vamos inspirar, inalar, invocando o nome do Senhor. Alegria, vida, paz e encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, várias vezes durante o dia. Irmãos, é possível você mudar, sabe, fazer essas pequenas mudanças na sua vida? É possível. Assim que acordar, irmãos, já faça essa respiração da vida. E aproveite o momento, já tenha comunhão com o Senhor. Pode ser na palavra, alimento diário, a Bíblia, leitura da Bíblia é importante. Irmãos, tenha um momento com o Senhor todos os dias. Ou tenha todos os momentos com o Senhor todos os dias. Mas pelo menos um momento. É possível, irmãos? Não consegui até hoje na minha vida cristã, não vou conseguir mais, não. Irmãos, é possível, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Quem crê aqui? Ele pode te salvar. Salvação para todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. Ele pode mudar você. Com essas pequenas mudanças, irmão, de hábito. Irmão, tenha hábito. Sabe, às vezes eu recebo no meu Facebook, eu recebo no meu WhatsApp, algum irmão, alguma irmã desesperado, querendo: Pedro, eu preciso desabafar isso com você, preciso que você me ajuda nisso, naquilo, tal. Ninguém me compreende, não sei o quê. Falei, a melhor pessoa para você desabafar é Deus. É o Senhor. Por que o Senhor é tido como uma coisa tão distante? Irmão, o Senhor é o seu amigo mais próximo. Mais próximo é impossível. Desabafe com Ele.
Converse com Ele. Quem tem hábito de conversar com o Senhor? Vai andando assim, ó, vai conversando com Ele. No carro, vai conversando com Ele. No ônibus, no metrô, vai conversando com o Senhor. Jogue para Ele todas as suas ansiedades, angústias. Irmão, pessoas que joguem para o Senhor todo dia, na conversa com Ele, as angústias, a ansiedade, irmão, não vive deprimida. Você se acumula suas preocupações, tá? Irmão, não converse com o Senhor. Aí sim, essas tensões acumuladas vai causar problema para você. Por isso, irmãos, vamos aprender a ter comunhão com o Senhor. Aprender a conversar com o Senhor. Mesmo que você tenha queixas para fazer, faça com o Senhor. Melhor você se queixar com o Senhor do que queixar-se com os outros. Fale com o Senhor. Com o Senhor. Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia o alimento diário, faça leitura com os irmãos, os livros, O Livro na Minha Mão. Quem ainda não se inscreveu para o Livro na Minha Mão, faça a sua inscrição. Irmão, receba seu livro, cada 2 meses um livro novo, para você ler junto com os irmãos. Irmãos, essas leituras coletivas têm sido tão maravilhosas, tão edificantes, não é mesmo? Muda um pouquinho da sua vida. Jornal Árvore da Vida. Você pode também, irmão, exercitar um pouco e pregar o Evangelho. Pega o Jornal Árvore da Vida e exercite. Você vai descobrir que quantas oportunidades você desperdiça, joga fora todos os dias. Ontem mesmo eu resolvi levar 2 jornais ontem, né, para restaurante. E ali, irmão, tinha 2 garçons ávidos pela palavra de Deus. Eu compartilhei um pouquinho, mas eu queria mesmo, no meu tempo vago, não tenho o que fazer, não fico lendo. Puxa vida, eu queria mesmo isso. Muito obrigado, muito obrigado. Irmão, eu falei, leia, se você gostar, eu tenho mais para você, tá? Você pode, tá? Irmãos, é assim, são coisas tão simples. Sabe, pequenas coisas, eu não estou exigindo você ser um grande missionário, vai para a África, não. Mude, faça essas pequenas mudanças de hábito na sua vida, você vai ver que você vai estar alimentando o novo homem. Em você ainda estão desses 2 homens, o velho homem e o novo homem. Romanos 8, Paulo fala, a sua mente ainda comanda para que lado você quer viver. Se você quer viver no velho homem, é só colocar sua mente aonde? Na carne. Vai dar para morte. Mas se você colocar sua mente no Espírito, vai dar para vida e paz. Então, você quem sabe, é você quem decide. Não tem aquele programa de televisão, você quem decide. Não, é você quem decide. Qual homem que você mais alimenta, está mais forte para viver na sua vida. Às vezes a gente fala, Senhor, eu não sei porque eu estou tão fraco, eu estou tão frágil espiritualmente falando, não sei que ninguém vai conseguir me ajudar, eu vivo a minha vida cristã de uma maneira tão fraca. Irmãos, é porque você não alimenta o novo homem. Se todos os dias você só alimenta o velho homem, irmão, o novo homem está esperando você alimentá-lo. Irmão, nós precisamos alimentar com essas pequenas mudanças de dieta, pequenas mudanças de hábito de vida. Dá para mudar ou não dá para mudar? Grupo familiar de cuidado mútuo, quem participa? Irmão, todo mundo tem que ter um grupo familiar para viver. Ninguém pode viver sem um grupo familiar. Se não tem, irmão, procure desesperadamente. Ou abra a sua casa. Nós precisamos dos irmãos. Essa é a vida do novo homem. Oração, não pode faltar oração. A igreja precisa orar mais. Amém, irmãos? Não tenho tempo mais de falar muita coisa. Oh, Senhor Jesus, como eu queria que os irmãos entendessem isso. Não podemos, irmãos, mais ficar no mesmo. Nós acabamos de voltar do Chile. Ficamos 12 dias lá. Irmão Dong esteve visitando eles fielmente por 39 anos, 2 vezes ao ano, sem falhar um ano.
39 anos. Eu fui um pouco duro com eles. Eu falei, cada vez que o irmão Dong vem, ele dá uma palavra para vocês, esperando mudança na vida de vocês. Só que vocês são tão complicados, tanto problema na liderança, tanto problema uns com os outros, conflitos, problema entre vocês. Aí quando o irmão Dong volta, daqui a 6 meses, vocês deram uma volta no deserto, voltaram no mesmo ponto. São 39 anos voltando para o mesmo ponto. Falei, vocês estão contentes com isso? Estão satisfeitos com isso? Não é melhor a gente progredir e entrar na boa terra? Irmãos, isso chacoalhou eles. Graças ao Senhor. Deixamos isso, abalou um pouco eles. E de lá, irmãos, eles se arrependeram, se abraçaram, entenderam por esse caminho que eu estou mostrando aqui, irmãos. Nós precisamos deixar a vida do velho homem, avançar logo para o novo homem. Parar com as picuinhas, conflitos, críticas, apontar um ao outro, sempre o problema do outro, não é mesmo? Quem aqui é casado? O problema é sempre do outro, não é isso? O problema nunca é com você. Com os irmãos que servem juntos. Esse irmão não dá, aquela irmã horrível, aquele irmão, né, não tem crescimento de vida, aquele ali, né, tem um pneu muito forte, aquele irmão, com ninguém dá certo. Ninguém dá certo. No velho homem, irmão, não dá certo. Mas, irmãos, se a gente alimentar o novo homem, irmão, dali a pouco a igreja vai ser um paraíso de Deus para vivermos. E o amor de Deus vai imperar entre nós. O amor que é o vínculo da perfeição, irmãos, vai estar aqui entre nós, nos grupos familiares, nas reuniões, no convívio nas reuniões, né, em tudo. Pregação do Evangelho, irmãos, isso vai trazer muitas pessoas para a igreja quando houver essa vida maravilhosa do novo homem. Você acredita nisso ou não? Ou não é possível? Eu vou dizer para vocês, vou voltar para aquele ponto, e eu na verdade ia falar outra linha hoje de manhã, mas eu não posso deixar de apontar para vocês. Irmãos, o Evangelho é a pessoa viva de Cristo. Mesmo povo no deserto, Cristo foi a realidade deles, creia vocês ou não, mas Cristo foi a realidade daquele povo, e Ele é a realidade da sua vida. Eu só apontei algumas coisas. Posso terminar apontando alguns versículos? Vou mostrar para vocês, vou terminar, tá? Quem salvou eles na 10ª praga? E finalmente o faraó deixou os saírem do Egito. Não foi a morte de um cordeiro? E quem é o cordeiro? Por isso, irmão, eu digo, o Evangelho é uma pessoa viva. Ele atua em você. Quando você precisa de um cordeiro, ele é o cordeiro. João 1:29, como diz? Quem sabe? João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, aquele Cordeiro que morreu salvou todo o povo de Israel do Egito e tirou o povo do Egito, irmãos, é o Cordeiro de Deus que é Jesus. Porque aqueles cordeiros que morreram foram uma sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. Portanto, irmão, Ele é o verdadeiro Evangelho. Você precisa do Cordeiro de Deus, Ele está dentro de você. 1 Coríntios 5:7. Coríntios 5:7. Como diz? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Esse é o novo homem, é a vida do novo homem. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Todos os dias que você precisar do perdão, você tem um Cristo
que é o Cordeiro de Deus que foi imolado para Deus perdoar os seus pecados. Não tem um pecado tão grande que que o sangue de Cristo não seja eficaz, né? Por exemplo, quando o povo faltou água, Deus mandou Moisés, né, ordenar, agredir uma rocha, né, para que saísse água, não foi isso? Isso está em Êxodo 17:6. Eu não vou ler por causa do tempo, mas vamos ler 1 Coríntios 10. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aliás, vou ler vários versículos aqui, 1 Coríntios 10, já aproveitando. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Irmãos, imagine. 600 mil homens, mais mulheres, crianças, idosos, somados, dá mais de 2 milhões de pessoas. Irmão, imagine você levar sua família para uma viagem longa. Quanta logística você tem que preparar. Mesmo durante a viagem, você já tem que pensar onde parar, não é isso? Para ir para banheiro, onde parar para comer, né? E para descansar um pouco, as crianças não aguentam muito tempo, tal e tal. Irmão, imagina 2 milhões de pessoas, carregando cada um ainda os seus animais. Irmãos, levando pelo deserto que não tem supermercados, não tem loja de departamento, não tem nada, não tem Graal da vida, nem frango assado, né? Pelo caminho para lugar para comprar água, para comprar comida. Irmãos, imagine, irmãos, Deus preparou tudo. Tudo. Simplesmente tudo. Pode imaginar isso, não? Ele não é capaz de suprir as suas necessidades? Se ele supriu a necessidade de 2 milhões de pessoas no deserto. Você já esteve no deserto? Eu fui 2 vezes para o Iraque. Irmãos, no deserto, de dia no sol, irmãos, é impossível estar debaixo do sol. Lá no Iraque, tinha, pela Constituição, quando a temperatura do dia ultrapassar 50 graus centígrados, era proibido de trabalhar, todo mundo tem que parar. Só que a temperatura é controlada pelo governo, nunca ultrapassa. Não é pelo termômetro. Chega lá, pum, naquele ponto não passa mais. Então ninguém para de trabalhar. Mas era difícil, deserto, um sol. E de noite, irmãos, no deserto, não sei se você sabe, de noite é um frio. Essa é a temperatura do deserto, é calor e frio extremo, 2 extremos. Irmão, imagine você, o povo, 2 milhões de pessoas andando no deserto, debaixo do sol a pino do deserto, ninguém aguentaria. Deus preparou uma coluna de nuvem. Aquele povo tinha um guarda-sol em cima para andar. Você já pensou nisso ou não? Você nunca pensou nisso. Deus cuida do seu povo. E de noite, deserto é um breu. Não enxerga um palmo na frente do seu nariz. E Deus preparava uma coluna de fogo para aquecê-los também e para iluminá-los. Irmãos, você crê nesse Deus ou não? Ele é o evangelho que está dentro de você. Ele providencia para tudo que você precisa. Vamos continuar a ler aqui. Versículo 3. E todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles comeram de um só maná. E quem é esse maná? Quem é esse maná? João
6. João 6. Posso falar mais uns 5 minutinhos, não? João 6. Ó Senhor Jesus, 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. O maná é chamado de pão do céu. Replicou-lhe Jesus. Irmãos, para um povo nômade desse tamanho, mais de 2 milhões de pessoas, para poder sobreviver nas suas andanças, é necessário que eles saqueiam outros povos por onde quer que passem para poder sobreviver. Mas o povo de Deus não precisa saquear ninguém. Deus providenciou tudo para eles. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Quem é esse pão do céu? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esse evangelho, essa pessoa viva está em você. Você não precisa morrer de inanição espiritual. Ele é o pão da vida, que alimenta o seu novo homem. Continuando 1 Coríntios 10. Vou terminar por aqui, tá? 1 Coríntios 10. Onde eu estou? 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você já viu uma pedra seguindo os 2 milhões, o povo de Israel? A pedra, toda vez que precisava, a pedra estava lá para suprir. Irmãos, essa pedra está dentro de você. O pão do céu está dentro de você. O Cordeiro de Deus está dentro de você. A coluna de nuvem de fogo estão dentro de você. Irmão, esse Cristo é o Evangelho de Deus. Ele é a pessoa do novo homem. Ele é a personalidade do novo homem. Por isso, irmãos, se nós cada vez mais vivemos por esse novo homem, irmãos, chegar no fim, não haverá mais grego, não haverá mais judeu, não haverá mais escravo nem livre, não haverá mais brasileiro, não haverá mais nordestino, não haverá mais paulista, não, será Cristo e em, Cristo será tudo e em todos. Esse é o novo homem. Dá para viver assim? Dá sim, mudando os seus pequenos hábitos. Saindo daqui, irmãos, não jogue fora do que nós ouvimos. Peça para o Senhor, Senhor, me ajude a mudar o meu hábito de vida. Eu quero levar a sério as coisas do Senhor. Para não acontecer, irmãos, que o povo de Israel, a primeira geração, jogou fora as promessas que Deus fez. Porque não ouviram, não foi acompanhado pela fé as palavras que ouviram. Mas, irmãos, nós não. Nós queremos apossar pela fé. Queremos viver pela fé, porque o justo viverá pela fé.
justo, né, viverá, como é que é? Por fé e pela fé, né? Onde está? Ó Senhor Jesus. Bom, é isso. Então, o justo não só é justificado no momento em que crê, mas ele também precisa viver pela fé todos os dias da sua vida. Vamos mudar de manhã, faça a respiração da vida. Vou repetir, faça a respiração da vida antes de pensar nas ansiedades daquele dia. É uma forma de curar a sua angústia, curar a sua depressão. Assim que acordar, irmãos, faça uma respiração da vida. Ó Senhor Jesus, jogue fora tudo aquilo que te preocupa e inala tudo, Senhor, que vem de Deus. Vida, alegria, paz e encorajamento. E em seguida, irmãos, se puder, aquele momento, se não puder, no outro momento, leia a Bíblia. A Bíblia, irmãos, às vezes você lê, mas eu às vezes não entendo o que eu leio. Não importa, irmãos, de tanto que você lê, toda vez que você lê, mesmo não entendendo, irmãos, alguma coisa entra no seu coração. Não é verdade? E Deus te dá um alívio, parece que você toma um banho. É ou não é verdade? Eu estou falando de experiência. E, irmão, não deixe de ler o alimento diário. E pratique a palavra. Leia o alimento diário, fala para o Senhor, Senhor, eu quero praticar. No carro, irmão, ouça a mensagem. Chega no escritório, chega em casa, ouça as mensagens. Dona de casa, põe um gravador, não é mais gravador, né, hoje, né? Põe um celular, né? É um celular, um notebook. Eu ainda estou no meu tempo da cassete, né? Da fita cassete. E durante o dia todo, vai conversando com o Senhor, vai orando, né? Tenha um tempo com o Senhor, mas também todo o tempo é com o Senhor. E durante o dia todo, irmão, você vai ver a mudança. E quanto mais você alimentar o novo homem, irmão, você vai ver que a ira, indignação, inveja, vão saindo de você sem você perceber, né? Antes você era tão iracundo, né? Principalmente os homens, né? São tão fácil de, como a gente fala de pavio curto, não é isso? No trânsito a gente grita, né? Com os irmãos também a gente não tem paciência. Irmãos, pouco a pouco você vai ver que você está sendo transformado. As características do novo homem, pelo esplêncnon de Cristo, das entranhas de Cristo, irmãos, sabe o que sai em primeiro lugar? O novo homem sabe o que sai em primeiro lugar de nós? É a compaixão. Sabia disso ou não? Outro dia eu ouvi um psicoterapeuta falando a qualidade, a virtude, uma virtude que o homem raramente tem, é a compaixão. Eu fiquei, é isso mesmo. A compaixão, irmãos, vem das entranhas de Cristo. Vem de Deus. Porque se Deus não lidar conosco com compaixão e misericórdia, nós seríamos já consumidos. Nenhum de nós merece viver. Mas graças a Deus, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são... Vamos ler. Leva para casa esse versículo. Ó Senhor Jesus. Leva para casa. E para você também exercer misericórdia com o seu próximo, né? E a gente não é misericordioso, porque não está em nós isso, mas no novo homem tem. 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Graças a Deus que Deus usa de misericórdia e de fidelidade para conosco. E nós também devemos, irmãos, usar de misericórdia e compaixão para com o nosso próximo. Em lugar de julgar, tem compaixão. E a compaixão é empatia. Compaixão é compreender o que o outro passa. Não sempre olhar do seu ponto de vista, você conseguir entender o que o outro pensa, como o outro pensa, o que o outro está passando. Irmãos, isso vai
essa virtude só tem no novo homem. E o Evangelho de Deus é essa pessoa maravilhosa, né, que está em nós. E tem esse novo homem preparando para a gente viver nele. Jesus é o Senhor. Amém? Que tal, irmãos, ainda por mesa? Vamos compartilhar um pouco isso enquanto os irmãos preparam a mesa para a gente partir o pão? Né? Compartilhem entre vocês a sua experiência, né, em que vocês podem fazer pequenas mudanças no hábito de vida, todos os dias.